Boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro seminário sobre presenças negras em programas de pós-graduação. É com um imenso prazer que a gente abre bradando: cotas abrem portas. E, nesse sentido, a gente vem refletindo sobre as políticas de ação afirmativa, especificamente as cotas raciais, que elas transformam vidas de uma mulher como eu, como a Lidiane, como a Ariane, que estão nessa comissão de organização desse evento. Mas, para além das nossas vidas individuais e das nossas famílias, a gente está falando da mudança de um projeto de nação. A gente está falando sobre a mudança da ciência, sobre a mudança, sobre tentativas de mitigar um epistemicídio sistêmico que acomete as pessoas negras e indígenas nesse país. O projeto Presenças Negras em Programas de Pós-Graduação iniciou seus trabalhos no ano passado. E a gente tem como objetivo entender as ausências e as presenças desses corpos negros nos programas de pós-graduação. Também temos o interesse de discutir a formação de um quadro intelectual negro e de pensar os desenhos e as aplicações das políticas de ações afirmativas para a pós-graduação, uma vez que não é obrigatório por lei. Amanhã, na mesa das 14 horas, a gente conversa um pouquinho mais sobre o que nós temos desenvolvido no nosso projeto. Mas hoje eu convido vocês primeiro para a nossa mesa de abertura e depois a conferência com a professora Iraneide. Esse evento foi possível pelo trabalho de muitas mãos, muitas mulheres na comissão de organização, mas também pelo apoio da CAPES, pelo Programa de Alteridade na Pós, que esse projeto foi contemplado, pelo Departamento de Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa, pela Unegro de Viçosa, pelo Educagera. E a gente, então, convida agora, para compor a mesa de abertura desse evento, o professor Raul Narcísio Carvalho Guedes, representando a reitoria e a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Convidamos também para compor a mesa de abertura Odemir Vieira Baeta, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de Viçosa. Professora doutora Alvanise Valente Fernandes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Professor Arthur Melti, chefe do Departamento de Educação. João Pedro dos Anjos Paixão, presidente da APG-UFG. Professora Maria Simone, coordenadora do projeto Presenças Negras em Programas de Pós-Graduação, Emergências na Ciência Brasileira. E a nossa conferencista de abertura, professora Iraneide Soares da Silva, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras. Então, eu convido para fazer uso da palavra, começando com o professor Raul Narcísio Guedes, representando, então, a reitoria e a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa. Boa noite, pessoal. Não estou acostumado a falar primeiro, não. Às vezes, último, tá? E representar a reitoria é péssimo. Então, já fica aí meus comentários. Então, ninguém grava, porque depois desse escape eu vou escutar. Mas o fato é o seguinte, é um prazer estar aqui, o convite havia sido feito, e a gente estava preocupado em estar presente, no mínimo, para a abertura. E não faltam razões para isso,
Uma delas é que a implantação do sistema de cotas na pós-graduação é bem recente, particularmente em Viçosa, não completando 5 anos agora, basicamente 5 ciclos de seleção. E a grande preocupação que a gente tem com isso é um mal ad eterno no Brasil, que é falta de acompanhamento e avaliação de resultado. Até, no caso de políticas e ações afirmativas, tem havido um acompanhamento, particularmente na graduação, nos últimos anos, indicando, sim, que há um rendimento qualitativo, sem uma perda em termos de recrutamento e capacitação do pessoal dentro da expectativa, né? E, evidentemente, essa expectativa não é diferente na pós-graduação. Mas o fato de maneira até proativa, estar se tentando esse acompanhamento e uma avaliação mais séria do sistema, tentando diagnosticar o que ele tem de positivo e o que falta a ele, não faltam aí elogios, tá? Então, fica aí o reconhecimento em termos do esforço que vem sendo feito nesse sentido e, evidentemente, na organização desse evento, que vai exatamente possibilitar essa discussão na universidade, particularmente referente à pós-graduação. E não me entendam mal, eu acho bastante importante, mas a outra bronca que eu tenho do sistema é que isso vale particularmente para pós-graduação, mas eu acho que cabe a reclamação. A iniciativa da política, evidentemente, é bem-vinda, e ela tem tido impacto positivo, só que fica aquela sensação esquisita de que ela é pequena e tardia. Desde a concepção do programa, isso na graduação, e supostamente isso havia acompanhado de a falta de uma palavra menor, uma revolução em termos de ensino básico e fundamental, que não aconteceu. Então, na realidade, o pessoal que está se beneficiando das cotas na graduação, e principalmente na graduação, são exceções. Estão sendo pensados os melhores dos melhores que atendem aos critérios de cota e possibilitando a eles um mínimo de expressão do potencial que tem. Então, está longe de representar a média, está longe de representar o que se precisa, o que se busca. Então, acho que é importante, sim, a avaliação, a implementação, o reforço, o prestígio conseguido com o que se tem até agora, tanto na graduação e na pós, mas sem negligenciar a necessidade de postura e revisão do que é feito em termos de ensino básico, fundamental, ensino médio, subsequentemente. Então, eu só gostaria de deixar clara essa observação, vocês vão estar discutindo isso. Veja bem, eu sou leigo, não trabalho na área, isso é o que a gente observa aqui e acolá. Então, nós não temos nem dado, né? É muito difícil você enveredar por esse tipo de discussão sem uma diagnose bem feita. Então, essa, pelo menos no que tange a graduação e pós, está começando a surgir, mas, veja bem, na graduação, no ensino mais médio fundamental, nem essa diagnose existe. Tá? Então, a coisa está complicada. Então, fica o convite, fica o encorajamento. É um prazer muito grande ver a sala cheia. Cabe o agradecimento à nossa palestrante de hoje e toda a mesa. Não vou nomear todo mundo, eu já estava até esquecendo de cumprimentar vocês, eu faço isso corriqueiramente. Então, de novo, desculpa, é só uma das quebras de protocolo que me pragueja o negócio. Mas fica, então, as boas-vindas, o agradecimento a todos pela concepção, organização e, evidentemente, a participação no evento, tanto como palestrante, como atendentes, e a expectativa de que, sim, surjam bons frutos de discussão, boas ideias que possam, eventualmente, serem implementadas ou sirvam, de alguma forma, para desencadear algo mais interessante subsequentemente. Tá? Sem mais delongas, de novo, obrigado a todos e boa noite para vocês, com boa participação aí no evento. Tá? Agradecemos Raul Narciso Carvalho e passamos a palavra para Odemir Vieira Baeta, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de Viçosa. Boa noite a todas, todos aqui presentes nesse primeiro seminário, né, que traz uma temática que nos é cara e importante e que tem, de fato, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes sociais aplicadas, né, dentre outras áreas,
na composição da própria estrutura da universidade, a possibilidade, né, e o protagonismo, né, de dar início e de ser pioneiro, né, na discussão, de trazer certas discussões, né, dentro do ambiente do nosso campus, do ambiente universitário. Gostaria de agradecer a Carol, a simpatia da Carol, né, no nosso cerimonial, professor Raul representando, né, a reitoria e a PPG, né, e aqui gostaria de dizer em público, e sempre faço e reforço sempre, que, embora o Centro de Ciência, dentro da estrutura da universidade, ele, talvez das pró-reitorias que você teria mais distância, porque o foco do centro é a graduação, o nosso carro-chefe. Mas falo de público, de fato, né, nós temos uma parceria muito grande com o professor Raul, não só na busca de consolidação dos nossos programas, né, grupos de pesquisa, e também pela própria expansão que nós temos procurado, né, na verticalização dos nossos departamentos, para que isso possa realmente refletir em qualidade na ponta, que é o ensino, né, de graduação. Então, mais uma vez, né, agradecer. Professor Arthur, né, responsável pela gestão do Departamento de Educação, segundo maior da universidade e o primeiro do CCH, departamento esse, né, que tem dentro da sua estrutura o próprio programa de pós, e que faz uma interlocução junto com o Departamento de Ciências Sociais. Aproveito, né, para agradecer a presença e a participação, né, da professora Daniela Alves, ex-chefe do departamento, e eu sei que tem um envolvimento direto com o programa, porque, para nós, no centro, é muito importante quando essas ações mantêm práticas e possibilidades que são interdepartamentais. Isso enriquece em muito para vocês, né, o público aqui presente, em que tem uma oportunidade que vai sair um pouco daquilo que a gente tem dentro da própria matriz curricular de cada curso de vocês. Então, é uma oportunidade que enriquece, consolida, potencializa a formação de vocês. Então, agradeço, né, professora Daniela, sei que tem outros professores aqui presentes, né, de outros departamentos, que estão envolvidos aí, né, com todo esse esforço. A própria pós-graduação, né, do nosso Departamento de Educação, a Simone Euclides, talvez, né, que vai representar, a gente viu até pela, né, a forma como todos recepcionaram. Eu falo que foi uma boa aquisição para nós, do Departamento de Educação, para o CCH e para a UFV, né? Sem maiores delongas em querer justificar o porquê da presença, mas para nós é muito importante, né, todo esse engajamento e esse comprometimento com essas ações. A APG, eu sou ex-APG, né, e acho que é importante dar lugar, dar voz e importância, né, a todas as outras entidades que têm esse envolvimento na realização desses trabalhos, como outras entidades que foram citadas aqui na organização do seminário. Por ser o primeiro seminário, evidente que há aí, obviamente, né, não a partir das práticas que já ocorrem dentro da estrutura do departamento, um pioneirismo em realmente dar essa visibilidade. E, por isso, da importância, né, da nossa palestrante aqui hoje. Espero que não seja, né, não sei se é a primeira vez, mas, se for, que não seja a última, né, de participação aqui nas atividades, né, da nossa universidade. Então, gostaria de agradecer a professora Iraneide. Eu até quase colei aqui, não vou recomendar que se faça cola, mas eu quase colei aqui da parte, né, do cerimonial do professor Arthur. Mas eu gostaria de listar todos, mas para não incorrer no risco, né, de esquecimento, agradecer a presença de todos e todas aqui nesse evento. Então, minha fala é mais de agradecimento, é mais uma fala e uma presença aqui de dar legitimidade e chancela pelo Centro de Ciência, né, na nossa estrutura da universidade, a todas as ações que vêm sendo feitas a partir do Departamento de Educação, a partir de grupos de estudos, de pesquisas diversos dentro da nossa universidade. Um bom evento a todos, aproveitem e saio daqui, né, com muita satisfação que realmente vocês agregarão e muito, até, né, pelo o próprio público aqui presente, né?
Então, quando às vezes participa de um evento e que você não tem uma presença maciça, que não é o caso aqui, há uma presença maciça, isso caracteriza, de fato, né, a importância em participar, em agregar aí na formação de vocês. Tá? Boa noite. Obrigada, professor Idemir. Convido para fazer o uso da palavra o professor Arthur Melt, chefe do Departamento de Educação. Boa noite a todos e todas. Depois eu passo para o Vanise, é isso? Tá. Olha, gente, falaram para fazer um discurso rápido, então eu já até escrevi. Eu me delongo muito, então eu faço uma coisa mais sucinta mesmo, escrita, tá certo? Então, prezados e prezadas, boa noite. Agradeço o convite das organizadoras do primeiro seminário sobre presenças negras na pós-graduação, pelo convite para compor a mesa, e as parabenizo, em nome das professoras Maria Simone, Heloísa Erneck e Daniela Alves, pela organização do evento. Em nome do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Raul, cumprimento e agradeço todo o apoio da administração superior para a realização deste evento. Em nome do diretor de centro, professor Damir Baeta, cumprimento e agradeço também todos os professores e departamentos do CCH que estão participando e apoiando, como é o caso das Ciências Sociais. Em nome da coordenadora do PPGA, professora Alvanise Ferenc, cumprimento todos os professores presentes aqui hoje. Em nome da APG, cumprimento a todos vocês, estudantes de graduação e pós-graduação. E em nome da professora Inanilda, cumprimento e agradeço todas e todos os palestrantes e participantes que vão nos prestigiar nesses 2 dias de seminário. Como disse o querido ex-professor do Departamento de Educação, professor Francisco Simonini, com o qual tive orgulho de conhecer um ano passado, o Departamento de Educação da UFV sempre nos traz muito orgulho por suas posições progressistas, inclusivas e humanistas, diante dos vários desafios sociais que a sociedade brasileira enfrenta. Historicamente, nosso departamento sempre se colocou do lado certo da história. Durante a ditadura militar, abrigou os grupos de resistência e os movimentos diretas já. Com a geração dos gaúchos, que eram os professores do Rio Grande do Sul, que alguns chamavam de comunistas, e os comunistas chamavam de brizolistas. Acho que o senhor conheceu ou não? Conheceu, é isso. Na década de 80, apoiamos, entre outras coisas, a greve dos trabalhadores, que gerou, entre outras coisas, melhores condições de trabalho para os técnicos, a educação de jovens e adultos, que hoje é a ONEJA, e a construção, então, das creches para os servidores, hoje que é o LDI e o LDH, que vieram de uma concurso de uma grande greve de técnicos, o qual o Departamento de Educação apoiou, assim, com veemência. E, é claro, ajudando sempre, pensando nos filhos das mães trabalhadoras da UFV, que não tinham com quem deixar os filhos. Lutamos democraticamente nessa instituição pelo sistema de cotas, pela ampliação da universidade para as camadas populares, pela criação da Casa das Mulheres, do UNIEGS com a professora Marisa Barleto, do curso de Educação do Campo, da Cátedra Paulo Freire, pela adoção das cotas na pós-graduação. Fizemos oposição ao golpe de 2016, a PEC do teto de gastos e dos ataques às ciências humanas durante o último governo. Nosso departamento fez frente ao negacionismo na pandemia de Covid, lutando para que todas as aulas presenciais e os trabalhos administrativos só retornassem quando a OMS sinalizasse o grau de segurança devido. Fomos o primeiro departamento a parar e o último a retornar aos trabalhos. Temos um histórico de lutas no sindicato e nos movimentos sociais. Atualmente, os professores e professoras do departamento, no qual estou incluído, lutam pela aplicação da lei de cotas nos concursos públicos para servidores docentes e técnicos nesta universidade. Apesar das diversas ideologias e políticas de nosso departamento, dos conflitos internos de grupos, indicativo do exercício democrático do contraditório, nosso departamento se une em um compromisso ético e social com todos os oprimidos e oprimidas do Brasil. Deve ser por isso que, não raro, os setores mais conservadores da UFV nos consideram impertinentes ou perigosos. Por fim, parabenizo o trabalho do Educagera que, entre outros frutos, deu origem ao primeiro seminário sobre presenças negras na pós-graduação. Seus educadores e educandos fazem, mais uma vez, história nessa instituição, lutando contra o racismo estrutural. E esperamos que esse seja o primeiro de muitos. E gostaria de lembrar aos presentes que o DPE, junto com o Departamento de Direito e Serviço Social,
cancelar o evento de celebração do dia 21 de março, Dia Nacional das Tradições Africanas do Candomblé, em solidariedade à greve dos técnicos. E aqui também parabenizo a professora Terezinha, que é técnica, está participando aí da greve, né? Obrigado pela presença de todos e todas que encheram esse auditório e tenham um ótimo evento, uma ótima palestra. Obrigado. Obrigado, professor Arthur. Passamos agora a palavra para a professora Alvanise Ferrec, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa. Olá, boa noite a todos, todas, todes. É com uma grande alegria que nós nos encontramos aqui, né, para esse primeiro seminário de presenças negras na pós-graduação. Então, gostaria de cumprimentar a professora Maria Simone, né, em nome de qual eu cumprimento toda a mesa, né, porque se nós estamos aqui hoje nesse primeiro seminário, porque um grupo de professores do programa de pós-graduação, a professora Maria Simone, a professora Heloísa Erneck, a professora Daniela Alves, responderam a um edital da CAPES, né, que era um edital sobre a alteridade na pós-graduação. Então, esse trabalho, esse seminário é fruto desse momento, né, desse edital. Então, foi uma conquista histórica, e esse momento é um momento histórico, é um marco, eu acho que precisa ficar bem registrado, esse marco na pós-graduação em educação na UFV. Né, é preciso ficar, né? Até um estudante estava perguntando, assim, estava dizendo, é a primeira vez, olha só, agora que nós temos o primeiro seminário, né, de presenças negras, né, na pós-graduação, mas o quanto a presença negra está na pós-graduação. Né, e o professor Raul disse sobre isso, sobre as cotas, e as cotas é um lugar de muita reflexão e de muita revisão, de ressignificado. Porque nós vimos continuamente estudantes que se candidatam a cotas e são estudantes que vão para ampla concorrência. Então, muitos estudantes, né, que usariam a cota não estão chegando, não é? Esses que estão chegando, eles estão indo para a livre concorrência, né, a ampla concorrência. Então, a gente precisa pensar mesmo no modelo, né, de cotas, em que aqueles que chegariam por outras vias entram por cotas e não usam, né, essa cota. E aqueles outros que deveriam entrar por cotas nem são aprovados. Né? Então, isso é uma questão que a pós-graduação precisa realmente pensar. Né? É muito interessante quando a gente lança, né, o resultado e a gente coloca, né, que são candidatos que concorreram por cotas, mas quando a gente vai olhar, ele saiu da cota, eles, né, têm alcançado, e isso é o reflexo de um amplo processo, né, histórico de investimento na graduação, que esses estudantes estão chegando por cota ou ampla concorrência, são estudantes que têm, então a cota realmente fez a diferença lá, né, contribui para que esses estudantes cheguem, mas tem um grupo aí que não está chegando, então acho que o nosso compromisso é pensar nesse grupo que não está chegando. Então, esse projeto, esse momento, é um momento de balanço, né? Esse seminário é um momento de balanço desse projeto, né? Nós temos a Ana Carolina como pós-doutoranda, né? E isso é muito importante, nós temos continuamente estudantes no pós-doutorado, no departamento de educação, no programa de pós-graduação, e a Ana Carolina está na condição que a gente gostaria que outros viessem, que é bolsista. Isso, nós temos muitos estudantes que estão como estudantes fazendo pós-doutorado, mas sem bolsas. Né? Então, isso é uma luta histórica, nós temos avançado, né? Nós temos uma certa satisfação, porque os nossos estudantes têm concorrido. Né? Por exemplo, nesse edital recente de demanda social, que implica que os estudantes tenham, né, uma avaliação no inglês, que eles tenham passado por algum tipo de avaliação em inglês, nós temos estudantes se apresentando. Isso pode parecer uma coisa boba, óbvia, como um estudante universitário, programa de pós-graduação não tem inglês, mas se a gente olhar a nossa história de escolarização, de formação, a gente vai entender por que eles não têm o inglês, qual o inglês que eles fizeram e por que eles não chegam. Então, quando a gente tem 7 estudantes apresentando condições de concorrer no contexto da universidade, isso é uma conquista. Né? Nós
temos hoje estudantes, 4 estudantes bolsistas, né, de demanda social, que é uma bolsa da PPG, e a gente, né, nesse período que eu estou, né, na coordenação, a gente tem olhado para todos os lados possíveis para que venha bolsas para o programa. E os estudantes têm corrido, né? Esses projetos, vários professores têm projetos aprovados que trazem bolsa. Então, a gente luta nas várias frentes possíveis para que o estudante tenha, das camadas menos favorecidas, principalmente, que todos tenham bolsa, mas para que esses que não têm condições realmente de manter na universidade, eles possam cursar uma pós-graduação, né? A gente teve um estudante, foi orientando a Heloísa, foi uma das pessoas que lutou arduamente para que a classificação de bolsa fosse por condições socioeconômicas, porque era uma contradição muito grande com aqueles estudantes, né, que fosse por mérito, e o mérito a gente pode questionar, claro, sempre, né, que fosse classificação por mérito e que pessoas de camadas sociais favorecidas, com condições as melhores possíveis, né, para cursar a pós-graduação, tinha ainda uma bolsa, né? E a gente olhava, a gente ficava assim, arrasado com aquilo. Como podia um aluno ter que trancar o semestre porque ele não tinha condições de sobreviver, uma vez que ele saiu da graduação e perdeu todas as bolsas, e ele não tinha condições de sobreviver na UFV, apesar, mesmo tendo passado na pós-graduação, ele não tinha nenhum apoio, e uma estudante com toda a condição de vida ter bolsa. Então, realmente, essa revisão é necessária, a gente precisa fazer esse balanço e pensar de que forma a gente tem esse espaço, né, da inclusão desses estudantes, mas de permanência. Não adianta cotas se a gente não tem bolsas para esse estudante trabalhar, né? A pesquisa é um trabalho, para que ele trabalhe com um financiamento, né, da bolsa, que precisa fazer algum equilíbrio. Então, esse é um momento, eu tenho certeza que discussões muito importantes serão feitas aqui, mas que seja o início de um processo, né, muito, né, longo, de vida longa, né? Eu tinha feito até algumas anotações, mas os professores que me antecederam já fizeram todo esse reconhecimento do papel de cada um, né, dos professores, dos estudantes. A gente sabe que, né, o grupo de pesquisa ele só consegue fazer as coisas com a contribuição, com a participação efetiva, né, dos estudantes da graduação, da pós-graduação. E a gente fica sempre pensando nessas vozes, né? Eu sou uma pessoa que luta para que a gente não diga que dá voz a ninguém, porque nós não damos voz, né? Nós, na verdade, dialogamos para que vozes apareçam. Nós não damos voz, né? Eu já disse um dia que eu dei voz, tá, gente, a alguém, mas a gente não dá voz a ninguém, não. Então, é que essas vozes apareçam, né? Então, que outras vozes possam circular dentro da universidade. Então, penso que o acesso de pessoas de camadas menos favorecidas, seminários como esse, eles podem ser espaço dessas vozes aparecerem. Então, eu estou com muita expectativa de aprendizagem. Esse é um momento de muita aprendizagem, né? A gente, quem é branco, acho que precisa se colocar muito no lugar de aprender, né? E, efetivamente, porque nós não sabemos. Eu até fiquei muito assim, quando eu fui, né, sabia que ia compor a mesa, a gente fica muito preocupada, né? Comprei um livro, fui ler mais, porque para a gente não cometer. Então, perdoe se eu cometi algum erro da ignorância histórica, tá? Mas a gente está sempre, né? Eu li um pouco da Cida Bento, fui ler, porque eu falei assim, a gente não pode estar nesses lugares, leio outros autores, mas eu fui ler alguém que realmente desse um sentido para eu entender melhor, né? A gente está nesses lugares de aprendizagem, né? Então, como branco, a gente precisa se cuidar, assim, no sentido de que a gente, a cada dia, cometa menos erros, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente aprender. Eu sei que o negro, as pessoas negras, elas não estão em situação de ensinar, né? Que às vezes a gente o tempo todo quer que eles ensinem alguma coisa para a gente. Mas esse aqui é um lugar, né, de que a gente pode aprender, né? Porque a gente fica querendo que eles nos ensinem. A gente precisa ler, a gente precisa ir atrás, né? Procurar por conta própria aprender, não é isso? Então, a minha mensagem é essa, de que a gente busque formas, né, de nos apropriarmos, compreendermos como cidadãos que somos, né, de que situamos num mundo que é diverso, né? Então, é isso. Então, que tenha um ótimo seminário. Obrigada. Professora Vanise, muito obrigado. Professora Maria Simone Euclides, coordenadora do projeto de Presenças Negras em Programas de Pós-Graduação. Por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, Carol. Boa noite a todas, a todos, todes.
Gostaria de agradecer, sobretudo, as minhas companheiras desse projeto, a professora Daniela, a professora Heloísa Erneck. Também agradecer às muitas mãos que compõem hoje esse evento. Professora e pesquisadora Ana Carolina dos Anjos, que é a nossa pós-doutoranda desse projeto. Lidiane Cesare Barreta, que é a mestranda desse projeto maior, que foi aprovado pela CAPES. Nirvana Nicolato, que está aqui. Larissa Jerônimo, do Educagera, o grupo a qual eu pertenço. Sandra, também do Educagera, mestre em Educação. Terezinha, nossa porta, né, de luta aqui, a que vem antes de mim, muitas pessoas em luta pelas questões raciais, pelas cotas, pelo direito de mulheres e homens, crianças negras. Obrigada, Terezinha, por ter vindo. Agradecer também a Edilene, outras mãos, Edilene mestre em Educação, também do Educagera. A Maria Cristina, recém-mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui presente também nessa organização, nesse comprometimento. A Ariane, mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação, que também faz coro a essa luta maior, na qual nós estamos aqui hoje, em prol de debatermos, conversarmos e, mais do que tudo, assuntarmos novas ações. Tentarei ser breve, porque a nossa âncora maior hoje é a professora Iraneide, que saiu do Piauí para nos honrar e dialogar sobre questões tão pertinentes que nos são caras. Quando eu digo cara, no termo mais caro que vocês possam pensar, caro de vida mesmo. E aí, quando nós encaminhamos a proposta para o programa Alteridade na Pós, foi um edital que abriu em 2022, nós fomos contempladas, um fio condutor nos guia nesse projeto até 2026. É um projeto que se iniciou o ano passado, em 2023, terminará em 2026, mas ele não terminará de fato. Como eu disse anteriormente, a nossa luta maior, professores, professoras, a todos os estudantes que estão aqui presentes, negros e não negros, é dar nome às questões, né? Dar nome àquilo que estruturalmente nos afetam. E dar nome ao racismo é falar sobre raça, é falar sobre cotas raciais, é perdermos o medo, né, de tecer essas questões que são caras ao nosso povo, que são caras à nossa geração anterior, a de agora e a que virá. Então, eu espero muito que esses 2 dias, amanhã nós teremos várias mesas, várias discussões sobre racismo institucional, racismo epistêmico, como as instituições, ou como nós, institucionalmente, silenciamos, apagamos, negligenciamos corporeidades negras, conhecimentos, teorias, intelectualidades negras. Então, a gente está falando de uma coisa, de uma luta tardia, como disse o professor, eu faço coro ao que ele traz, e necessária. Gostaria muito de que essas discussões não tivessem a necessidade de serem feitas recorrentemente, ano a ano. Mas precisamos ainda falar sobre isso, e mais do que isso, que esse evento ele nos mova de uma certa forma, institucionalmente, pessoalmente, nos nossos campos de agência, de saber, poder, novas formas de reorganizar as nossas relações, das mais cotidianas às mais institucionais, reconhecendo que o racismo é uma questão não resolvida. E, para resolver, é preciso, sim, encará-lo com muita profundidade, com muita seriedade e com muito compromisso. Finalizo a minha fala e já agradecendo pela presença de estudantes de pedagogia, das ciências sociais, enfim, que vieram em massa fazer esse coro, fazer essa discussão, um processo dialógico, onde a gente falava na sala de aula de espaços seguros, que esse seja um espaço seguro,
para reverberar em ações, em práticas, em mobilizações. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Maria Simone. E convido João Pedro dos Anjos Paixão, presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFG, para poder fazer uso da palavra. Muito obrigado, professora. Gostaria de desejar-lhes boa noite. É uma experiência muito gratificante nesse momento, num seminário como esse. Eu tenho 10 anos aqui na UFV e eu acho que, em todo esse período, eu sou cientista social de formação, atualmente em doutorado em arquitetura e urbanismo. Nunca houve um seminário tão importante, em vários sentidos que eu vou colocar brevemente, quanto esse, no momento em que nós passamos por um momento em que a própria concepção dos movimentos de lutas ficaram invisibilizadas, tiveram oposição ferrenha nas instituições públicas, e houve, por conta de uma série de coisas, um desgaste, uma desmobilização, que a gente, que participa dos movimentos sociais há muito tempo, percebe um esvaziamento. Então, ver um auditório como esse, cheio dessa forma, com convidadas tão engajadas, num projeto tão importante para a nossa universidade, é muito gratificante, enquanto pessoa inserida nos movimentos sociais, enquanto pesquisador, enquanto diretor-geral da Associação de Pós-Graduandos. Quando, no ano passado, eu pensei, na candidatura, em montar uma chapa para a APG, que é o órgão representativo dos pós-graduandos e pós-graduandos da nossa universidade, eu quis que o nome da nossa chapa fosse Milton Santos. Milton Santos é, com toda certeza e assim, sem nenhuma humildade para falar, o maior intelectual brasileiro que sofreu as mazelas da ditadura, que é conhecido e celebrado no mundo inteiro e que no nosso próprio país, por muitas vezes, não é celebrado e não é lembrado da forma que deveria. Então, a nossa gestão é a APG Milton Santos. Esse ano nós comemoramos 45 anos de história e mandamos fazer uma medalha comemorativa com a imagem do Milton Santos, também denominada Medalha Milton Santos, para que a gente possa fazer uma celebração que seja também uma celebração da recordação da importância dessa figura que foi o Milton Santos para a intelectualidade e para a ciência nacional. E pensar a ciência nacional é uma reflexão que tem que ser feita em grupos de discussão como esse, em projetos como esse, porque a ciência já foi chancela por muito tempo e por muitos anos, e a gente não precisa puxar muito da memória para o preconceito. A ciência ela foi a grande chanceladora dos movimentos eugênicos do começo do século passado, que massacravam as populações racializadas, os negros, as populações originárias. Então, fazer essa reflexão ela é importante, ela tem que ser constante dentro da academia, porque, a qualquer momento, discursos de ódio, de preconceito racial, dos outros graus de preconceito que permeia a nossa sociedade, graças ao patriarcado, ao racismo, à construção, à forma como o nosso país foi construída, ele pode voltar. Como a gente vê nos campos políticos, por vezes, as pessoas legitimarem racismo, preconceito contra LGBTs, preconceito contra mulheres, a partir de opinião. E, na ciência, também, a gente, por muitas vezes, não foge disso. E eu digo isso porque o progresso científico, o progresso nacional, se não for um progresso que reflita a sociedade como ela é, ele não é um progresso, ele é um cenotáfio, é algo morto que serve para alguns grupos verem e se sentirem bem. Então, o progresso científico, o progresso nacional, em todos os campos, ele tem que incluir e refletir a sociedade como ela é. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade negra. E a participação dos pesquisadores negros na pós-graduação, ela tem que ser uma realidade constante e ela tem que ser estimulada em todos os campos que se possa estimulá-la. Então, eu acho que esse seminário é de extrema relevância, me emociona, me traz esperança, porque, por muitas vezes, dentro dos movimentos, a gente fica realmente desestimulado,
e contem comigo como um aliado de vocês, como uma pessoa aliada de vocês, desse projeto, no que eu puder fazer, nos próprios movimentos sociais que envolvam a negritude na nossa universidade. Na graduação, a gente tinha aqui grupos que tinham mais atividades, e eu sempre busquei participar, por conta dessa desmobilização que houve aí pós a queda da presidenta Dilma, talvez, teve essa desmobilização. Vejo esse evento como uma retomada. Então, contem comigo, pessoalmente, como aliado, e contem com a Associação de Pós-Graduandos no que a gente puder ajudar para poder desenvolver mais ações como essa, talvez um observatório permanente dentro da universidade fosse importante de ser feito, para acompanhar esses egressos das cotas raciais, para observar a inclusão dessas pessoas, os perfis desses pesquisadores. E a gente tem várias possibilidades, porque, enquanto associação, a gente age em rede, tem uma associação nacional à qual a gente é afiliado, então a gente pode propor ações a nível estadual, a nível nacional, e parabenizá-los novamente pela organização, aos colegas pela presença, aos professores, e desejar-lhes muito bom trabalho, e contem comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pedro. Agradeço a todos que aceitaram de prontidão participar dessa mesa de abertura, no nome da professora Alvanise. Então, a gente vai agora desfazer a mesa de abertura. Muito obrigado. Convido a todos para tomarem seus lugares na plateia. Professora Simone e professora Iraneide, peço para que fiquem, por gentileza. Muito obrigada.